No ar, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 3 de outubro de 2023, tudo jóia? Aqui está tudo bem, tudo numa boa. Eu vou andar rapidinho com a introdução aqui, porque hoje nós temos vários assuntos e a gente vai conversar com você daqui a pouquinho sobre todos os assuntos, mas já vou chamar de cara quem está aqui hoje do meu lado, né, próximo de mim. Boa noite, Maurício Marchini, tudo bem? Boa noite, Júnior. Mickey, sobe o mic. Boa noite, Júnior, tudo bem? Isso. Muito prazer estar aqui mais uma vez. Felicidades ao nosso público, uma boa noite. Tá certo. E também, já falando com Sombra. Sombra, boa noite. Hoje é correria total, porque vários assuntos. Queria você também aqui, Sombra, de algum lugar do mundo, Sombra comigo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Maurício. Boa noite a toda a nossa equipe, toda a nossa audiência. Muita coisa para a gente discutir hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, gente. Olha só, gente, a gente tem alguns detalhes, né? A gente vai iniciar aqui falando sobre esse embate, essa briga, na verdade, Alexandre de Moraes e André Mendonça. De quando começou, a gente vai contar um pouco a história, mas tem assunto hoje da CPMI, tem alguns assuntos também que ocorreram aqui na nossa região, os estudantes aí da Unicamp, muitos inclusive estão criticando a nossa página. Na verdade, para você da Unicamp que está acompanhando, inclusive aluno, nós estávamos lá, tá? Então o que nós estamos falando aqui foi relatado pelo professor, tá certo? Então só para deixar claro aqui para os alunos que é fake news. Agora fake news virou moda e tá fácil para todo mundo falar que é fake news, mas nós estávamos lá, só para deixar claro para vocês aí, tá certo? Então fique ligadinho que a gente vai hoje só bomba. Compartilha essa live, você que tá no nosso Instagram, compartilha BB8 TV Play, compartilha no Instagram. Bolsonaro.elegível, compartilha aí também essa live. Uma vez multiplataforma para vocês, tá certo? Gente, vamos lá então, vamos iniciar aqui essa situação do André Mendonça com o Alexandre de Moraes. Há 3 semanas atrás, Alexandre de Moraes e André Mendonça bate-boca durante o julgamento. Então vamos lá, vamos relembrar esse fato desse bate-boca dos dois? Põe na tela aí o que os dois falam e qual é o embate aí com relação a André Mendonça e Alexandre de Moraes. Põe na tela o início de tudo. Pode, deve... jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Enzo André, se me permite, já que você nem se entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar... Você deve ter lembrado desse embate dos dois aí, essa discussão. Na verdade, gerou polêmica há 3 semanas atrás. De lá para cá, o Alexandre de Moraes simplesmente, né, esse julgamento deixou de existir, foi para o plenário virtual. E aí começou, né, a OAB solicitando para que o julgamento fosse da mesma forma que iniciado há 3 semanas atrás.
aí ao Alexandre de Moraes, e parece que não tem um esforço para que isso ocorra. E aí, gente, olha só o que aconteceu, a gente vai começar a contar aqui para vocês mais ou menos, aí a gente vai entrando nos detalhes, tá? O Supremo Tribunal Federal, né, ele condenou 3 réus pelos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. A decisão foi oficializada em plenário virtual, que terminou os condenados. Moacir José dos Santos, ele foi condenado a 17 anos de prisão. João Lucas Vale Gifone, ele foi condenado a 14 anos de prisão. E Davis Bach, é isso? Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Aí vem, né, a cereja do bolo, né? O ministro André Mendonça, ele pediu destaque em julgamento dos réus no dia 8 de janeiro. Ele pediu destaque. Diz que foi até o local das manifestações em 8 de janeiro com seu carro próprio e ao chegar lá não entendeu o barulho porque achava que era um ato pacífico. Ponto. A Jupira da Silva, né, essa Jupira Silvana da Cruz, ela é moradora de Betim, Minas Gerais, aposentada, ela tem 57 anos de idade, nunca teve passagem pela polícia. Jupira disse aos investigadores que tinha um intuito pacífico ao ir para Brasília participar dos atos do dia 8. Assim como os demais réus, afirmou ter entrado no Palácio do Planalto para abrigar de conflitos que estavam lá de fora. Nilma Lacerda Alves, moradora de Barreiras, na Bahia, tem 44 anos, foi presa dentro do Palácio do Planalto. Em depoimento, ela afirmou que não havia nenhuma barreira que o impedisse o acesso ao local, mas foi presa. Davis Beck, é isso? Morador de São Paulo, tem 42 anos. Davis disse em depoimento que foi participar da manifestação pacífica pela democracia em Brasília. Ficou acampado em frente ao quartel-general do Exército. E o Moacir José dos Santos, paranaense de Cascavel, tem 52 anos e foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto. Ele foi para Brasília em um ônibus fretado com mais de 60 pessoas e não pagou a viagem, assim ele alega. Gente, apesar do próprio presidente Lula, né, do PT, não, isso aqui a gente vai seguir aqui porque tem a segunda fase aqui, a segunda parte, mas eu quero que o Maurício entre no jogo comigo, depois o Sombra vai entrar também, porque é o seguinte, gente, para você entender, o máximo 17 anos de prisão. É algo surreal e não tem o direito da defesa, da ampla defesa. E é isso que os advogados, né, de um modo geral, vêm pedindo. Maurício, é um absurdo, né? Mas eu queria que você comentasse, a opinião é sua, microfone na mão, sobe lá, é contigo. Um tribunal de exceção. Essas pessoas estão sendo condenadas sem a e depois foram julgadas sem ter o direito total de defesa, porque isso inclui a possibilidade do advogado fazer a sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal, coisa que está sendo vedada a todos os advogados. Então, Júnior, infelizmente, a justiça brasileira, ela está morta.
o rapaz, porque ele, tudo bem, se ele invadiu, quebrou, prende ele, dá a pena, né, correta, mas 17 anos de prisão por uma invasão, e aí fala que não, a gente tem que julgar o ato. Pelo amor de Deus, puta covardia. Ou então faz o seguinte, prende lá, briga lá em cima. Vocês que brigam lá em cima, se entenda. Eu já falei isso várias vezes aqui. Deixa os patriotas em paz, deixa as pessoas de bem em paz que pacificamente tentaram ali, de uma certa forma, inclusive alguns fugindo de bomba, de gás de pimenta que estava recebendo no rosto. Sombra, quero que você fale comigo então, Sombra, é contigo. Júnior, é sempre muito importante a gente lembrar todos aqui, principalmente a nossa audiência, que tudo que está acontecendo no Brasil é muito sério. Essas ações do Supremo Tribunal Federal, elas são criminosas. É exatamente esse nome. A gente não tem que ter cuidado de falar, porque o que eles estão fazendo é crime, porque eles desobedecem a Constituição Federal quando as pessoas têm o direito à livre manifestação. Portanto, se fosse proibido que houvesse manifestação no país, sobretudo em Brasília, né, os acampados não teriam ficado lá quase 70 dias. Então, os ministros, sobretudo aquele que quer o holofote, que quer aparecer, ou daquele candidato, militou descaradamente. Essa é a grande verdade, em favor do candidato da esquerda durante todo o período de eleição. Isso não é novidade para ninguém. E as pessoas precisam deixar de ter medo de falar. Diz que houve omissão, sim, por parte da Força Nacional e de todas as forças de segurança de Brasília. Ele vem em defesa, né, do governo. Tendo livros de direito penal publicado, eu não vejo ele em nenhum momento dizer que houve omissão por parte das forças de segurança. Ora, se existe crime, então existiu crime de todos os lados. Vamos lembrar mais uma vez, Júnior, e toda a nossa audiência, STF não tem prerrogativa para julgar crimes envolvendo civis. Ponto final. STF julga crime envolvendo quem tem foro privilegiado. Leia-se deputados e senadores. Então eu quero crer que no futuro bem próximo, nós vamos assistir a todos esses ministros sendo responsabilizados devidamente para que eles sofram na pele o peso da lei, assim como eles vêm colocando essas pessoas, explorando essas pessoas, envolvendo essas pessoas em toda essa narrativa, fazendo com que essas pessoas sofram, suas famílias sofram, e eles sentiram o peso da lei. Eu tenho fé em Deus, Júnior, que a população brasileira está vendo todo esse absurdo, esse crime que vem sendo cometido, esses crimes que vêm sendo cometidos com todas essas pessoas que nada fizeram. Vão sim, se realmente existir justiça neste mundo que vivemos, eles vão sentir o peso da lei no futuro. E eles vão pagar por todo o sofrimento que eles vêm causando à população brasileira. Tá certo, Sombra. Ó, o pessoal tá pedindo para tirar a imagem. Quem é que tá comigo aqui conversando aqui? Vamos lá. Ó, quem tá aqui? A Olga tá aqui. Boa noite, Júnior. Cristiane também fala boa noite, Júnior, Sombra e Patriotas.
O Caselli, é isso? Ele fala: a CPI virou pizza. A gente vai falar sobre a CPI daqui a pouquinho. Fica ligadinho com a gente aí, vamos compartilhar aí. Constituição nem existe mais, né? A Zila Lousado fala: boa noite, Júnior, Sombra e todos os patriotas. Tire esse monstro da tela. Tá tirado então, Zila. Tirem aí, aqui o Antônio também. Tá? Apesar do próprio presidente Lula, né, do PT, usar recentes descobertas da Polícia Federal como munição contra Jair Bolsonaro, as alas governistas, né, e parlamentares, eles se dividem em atuação do ministro Alexandre de Moraes nos avanços contra a Constituição. Ministros e aliados do petista no Congresso vêm já começa os petistas a entender que pode ser que o Supremo esteja cometendo alguns abusos. A esse fato. Na verdade, né, o Senado começou também a mostrar um pouco aí da sua cara, começou a mostrar um pouquinho o jeito, o próprio Pacheco, a gente tem alguns vídeos aqui para falar também sobre isso, o próprio Pacheco falando também, mas eu queria que em um minutinho o Sombra falasse comigo referente a essa situação. Sombra não, Maurício. É a mesma estratégia que fizeram com Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump outra. Agora, o Alexandre de Moraes vai querer investigar o Bolsonaro pelos 17 milhões de Pix que ele recebeu. Lembra, você, patriota, você que doou para o Bolsonaro, agora ele vai ser investigado por isso. Mas isso é bom, pelo menos ele já está com o dinheiro para pagar o advogado. Veja bem, eu quero dizer uma coisa para você. Muitos esquerdistas podem ser boas pessoas. Eles apenas não estudaram. Então a gente tem que mostrar para eles, né, o lado, né, da verdade, o lado do que é certo, o lado do que é bom. Eles não entendem isso porque eles não têm a capacidade de compreensão porque nunca abriram um livro direito. Então a gente tem que explicar. E você pode ver que às vezes, muitas vezes, o esquerdista ele passa a ser um cara de direita. Mas um cara de direita que estuda, ele nunca vai ser esquerdista. Nunca volta para ser esquerdista. Isso não existe. A não ser que seja oportunista, né? Então, nesse caso, é mais um daqueles que a Procuradoria, o STF, vai ficar para investigar. Só ficar investigando, deixar o Bolsonaro sempre sendo investigado. Não precisa condenar. Quem condena é a própria exposição dizendo que ele está sendo investigado, das joias, e é disso, e é daquilo, 17 milhões, e é cartão de vacina, é tudo. Inocente desse país. Ele e o Marcola são dois inocentes, nunca cometeram nenhum crime. Os dois são iguais, merecem estar soltos. É isso aí. Gente, o presidente do Senado, continuando, dando sequência aqui, Rodrigo Pacheco, ele vai propor mandato. Olha como tá fechando, lá em cima. Em uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata do assunto. A expectativa é que o projeto seja apresentado ainda esse ano.
e contará com o apoio de para permitir o cumprimento de uma certa jurisprudência que eles falam do ministro, né? E a mudança só passaria a valer nos futuros indicados. Ou seja, esses que estão aí continuam do mesmo jeito. Para os próximos, nós teríamos aí outros ministros, né? Teria a possibilidade de outros com 11 anos. O Maurício vai comentar daqui a pouquinho para falar a esse tempo aí. Mas o que isso traria de benefício, né? 2026. 2026 O Mendonça em 2047 também. E o Zanin em 2050. É uma beleza, né? É só lagosta, caviar e Rolex pra cima e pra baixo. É isso aí, ó. Ó, 2050, eu tenho 40 anos. Quantos anos eu teria em 2050 para você? Faz os cálculos para mim aqui. 2050, nós estamos em 2023. Eu teria o quê? Vamos fazer os cálculos direitinho, porque eu sou ruim de matemática assim no pente. Mas, basicamente, provavelmente a gente não tá mais aqui, porque a gente tem quase a mesma idade deles, ou não? O Zanin tem quantos anos? 40 também? Eu estaria com 90 e tantos anos já. Então você não vai ver o Alexandre de Moraes sair, é isso que você tá falando? Não, acho que eu não vou ver o... Ele tem um nome em inglês, o Alexandre de Moraes. Eu quero dizer pra plateia, pro povo brasileiro, não vamos chamar ele de cabeça de ovo, que é feio, não vamos chamar ele de careca, vamos chamar ele de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é aquele personagem da cultura inglesa americana. O ministro Humpty Dumpty. Ele vai ficar aí até 2000... Isso é quanto? 43, você falou. 2043. Eu vou ter 67 Pelo anos. amor de Deus. Eu queria que o Sombra entrasse comigo, Sombra, para você comentar. Nossa vida, né, de um modo geral. É claro que não é a solução, mas o que é a solução? A solução é a eleição. Mas eu queria que o Sombra entrasse comigo. Sombra, é contigo. É muito fácil agora o senhor Rodrigo Pacheco se pronunciar neste momento, quando ele deveria ter se pronunciado bem antes, porque o Senado tem essa competência, né, das ações do STF, e a gente podia aproveitar e oferecer um pouquinho de óleo de peroba para os de ocupar uma cadeira do STF. Como ele viu que realmente isso não vai acontecer, né, ele tentou fazer esse acordo aí com o governo, fazendo cara de paisagem e tratando o povo brasileiro como idiota, achando que o povo brasileiro está dormindo no barulho dele. Agora ele resolveu agir para dizer para o STF: olha, Lula, o senhor não me colocou no STF, então agora eu vou começar a reagir. Exatamente isso que aconteceu. Então vamos dar um óleo de peroba para o senhor Rodrigo Pacheco. Quem sabe ele, a partir de agora, né, eu quero acreditar que ele tenha tomado vergonha na cara e assuma as responsabilidades dele como presidente do Senado e faça valer o que manda a Constituição. Que ele coloque os seus ministros do STF no devido lugar, deixe que o parlamento legisle, porque para isso eles foram eleitos, né? E agora ele quer dar onde Dom Juan, o salvador da pátria, né? Vamos ver até onde esse circo continua, Júnior.
Porque é lamentável, lamentável. Rodrigo Pacheco, assim que ele sai do Senado, ele não se elege nem para síndico de prédio de kitnets. Espero que ele não entre para deputado federal e nem para deputado estadual só para manter ali, né, para se manter protegido, né? Gente, a CPMI, o empresário Argino Bedin, conhecido como Mato Grosso, o pai da soja, ele não respondeu aos questionamentos hoje, tá? Os parlamentares aí, durante a sessão da comissão parlamentar mista de inquérito, né, sobre os atos do dia 8 de janeiro, o empresário do agronegócio, ele foi à CPMI, né, hoje, protegido por um habeas corpus, né, que permite que ele não precise cenário importante foi a do Nicolas. A gente tem a fala do Nicolas aí. Vamos pôr a fala do Nicolas, porque assim, gente, sabe o que a esquerda faz com quem gera emprego nesse país? Você sabe o que a esquerda faz com você que é gerador de emprego nesse país? Sabe o que a esquerda faz? É isso, ó, põe na tela. Eu confesso que eu já senti raiva da esquerda, já fiquei indignado, mas hoje eu senti nojo da esquerda. Nojo. Que a locomotiva aqui desse Brasil, chegar aqui amanhã e a tarde inteira te acusando de crimes, de financiador, de atos golpistas, como que o senhor fosse quase elevado ao mesmo patamar de pessoas que não têm a coragem de fazer isso a não ser aqui dentro. Porque quando anda na rua, não tem coragem de andar na rua e fazer isso com o senhor. Eles não vão ter paz mais na vida. Vão ficar pedindo. Financiou R$ 430 mil para Jandira na campanha dela, se não me falha a memória, de 2016. Mas dá o Google aí que você vai ver Jandira Queiroz Galvão, o Nicolas lembrou bem, porque é só dar o Google que vai sair aí. E é importante você também ficar sabendo desse fato. E que outro que falou com a gente também sobre a CPMI, né, foi o Maurício Marcon. Ele deu uma coletiva para a BV8 e ele falou, gente, é difícil, não é fácil não, viu? Esses deputados aí também, ter estômago, a gente aqui no dia a dia, colocando para vocês aqui, buscando matéria, as entrevistas e tal, alguns parlamentares, inclusive de direita, que fica a nossa crítica aqui para vocês também, porque passam vazado, só quer falar com o Globo, com o CBN, que caga para vocês, que eles cagam para vocês, e para falar com um patriota aqui não quer falar, porque quer pegar os grandão, né? Quer pegar os... Aí que vocês não valorizam realmente quem está produzindo. Na tela. Boa tarde, deputado. Um prazer falar aqui com o senhor. É o deputado Maurício Marcon. Deputado, hoje nós estamos vendo aí, acompanhando a CPMI, já próximo de terminar. E esse depoimento e até ele muito emocionado. O que o senhor tem a dizer a respeito desse depoimento hoje? Boa tarde, Fátima. Boa tarde aos ouvintes. Olha, na realidade foi tirada como boi de piranha. Por isso a gente teve o fato mais relevante do dia.
A CPMI já viu que isso foi algo pensado, orquestrado, que infelizmente a gente tem pessoas que estão pagando por crimes que não cometeram, né? O Brasil hoje vive um período nebuloso na sua história, no meu ponto de vista. A gente tem a inversão de valores no governo. Retomar esse país para o que é certo, para o conservadorismo, que é o que o resultado. E o que a oposição vai fazer após esse relatório? a oposição vai apresentar um relatório paralelo, baseado no que a gente conseguiu identificar. Faremos a discussão, todos aqueles inscritos poderão usar da palavra e depois que acabar a fala de todos os inscritos, aí nós vamos proceder à votação do relatório. Presidente, tinha acordo da base? Bom, então, basicamente, a CPMI, para você do outro lado, está se encerrando. Provavelmente vai se encerrar em pizza, não vai valer para nada. O relatório, ela desde o início ali sequestrada. Fez um jogo duplo, Arthur Maia fez um jogo duplo. Não dá para explicar, né, o motivo desse jogo duplo, porque poderia ter mostrado a cara direto ali e pronto, acabou. E aí a esperança é que no final aí alguma coisa, e principalmente esse relatório paralelo aí, que é o que o Maurício Marcon já anunciou, que é o que vai acontecer. Mas também, né, agora precisamos entender para onde vai esse relatório paralelo. Qualquer coisa, mas eu queria que o Sombra entrasse comigo para falar um pouquinho sobre a CPMI, Sombra, que era a nossa esperança, né? Era a esperança sua, era a minha esperança. A CPMI no ralo e na terra, mas eu queria que o Sombra falasse comigo. Sombra. Pois é, Júnior, Arthur Maia, né, que se posicionou várias vezes, né, de forma bastante contundente durante a CPMI, né. Cheio de regras, mas a regra que deveria ter sido cumprida não foi. Mas não vão investigar os 115 milhões que o governo ofereceu para as ações do MST. Não vão investigar as viagens para o exterior que o senhor descondenado ladrão de 9 dedos fez ao exterior, levando o senhor Stedley, um dos cabeças do MST. Isso ninguém investiga. Esses financiamentos ninguém vai investigar. Por isso eu deixo um recado aqui, Júnior, para toda a nossa audiência. A população brasileira está assistindo a tudo isso. E a população brasileira precisa sair às ruas novamente a partir do dia 12 de outubro. É urgente que a população brasileira se manifeste novamente com o apoio dos parlamentares que estão aí brigando para dar luz a tudo isso. Mas ao mesmo tempo, a gente com certeza dará luz a tudo isso, Júnior. Certo. Maurício?
Quer comentar? Eu quero comentar. Hoje é um dia muito triste. Muito triste. Nos anos 50, Joseph McCarthy, nos Estados Unidos, ele fazia perseguição do Congresso americano. Infelizmente, o que a gente está vendo se repetir aqui é a mesma coisa. Parece que os comunistas aqui do Brasil aprenderam com a caça pode acontecer com qualquer um. Não é esquerda, não é direita, não é pobre, não é rico. É contra quem eles quiserem. Então, você que fez o L, acorde na próxima eleição. Pense melhor antes de dar seu voto. Não vote com essas pessoas. Tá certo. Gente, e olha só, você já pensou em colocar, né, seu filho na Unicamp, numa universidade pública? Ocorreu hoje um tumulto lá na Unicamp, o professor, ele foi detido com uma faca ao tentar atingir um aluno, né? Segundo as informações, o professor teria ido à sala de aula para dispensar os alunos, né? Afinal, era uma greve dos alunos, né? Quando foi cercado por 30 alunos que estavam em greve, derrubaram o professor, que para se defender pegou um spray e uma faca. E aí ele partiu para cima do aluno. Mas dá uma olhada no vídeo, você que está desse lado, para você entender o que está ocorrendo nas nossas universidades. E aí tem uma galera que está aqui no nosso Instagram falando de fake news, né? Falando que a gente promoveu fake news. Nós éramos as únicas... E o UOL não. Fake news é o que eles falam, não é o que nós estamos falando. E vocês, alunos, têm que ter vergonha nessa cara de vocês aí. São muito novos para ser comunista igual vocês são. Põe na tela aí. Ele tá dando a volta! Desce todo mundo! Rápido! No meu braço e me jogou no chão e ele levantou uma faca pra mim. Isso é um absurdo que aconteça. Filho da puta! Cadeia, seu arrombado! Vai ser preso! Pois é, fácil, né, agora. Fascista, racista, não passarão. É sempre assim, né? É sempre assim. Sai de vítima, agora são tudo vítima, né? Tudo vítima. E outra, no meu tempo, greve de professor era comum para reivindicar melhores salários. Agora, greve de aluno. Vão estudar, molecada. Seus pais colocam comida para vocês na mesa. Vocês não sabem nem o que é trabalhar. Vocês não sabem nem o que é trabalhar. Nem trabalhar vocês sabem. Papai e mamãe colocam papazinho para vocês. Precisa crescer primeiro. Pô, você pega aquela molecada, provavelmente Unicamp, estudou em escola particular. Um ou outro ali não. Mas a grande maioria estudou em escola particular. O pai e a mãe sustentou vocês.
e aí agora quer... não, para, gente, quer defender algo que você nunca viveu. Você nunca viveu na pobreza. Como é que você quer defender? E vocês provavelmente está trabalhando, produzindo e votou no Bolsonaro e é um conservador de direita, mas faz isso aí. Olha o que a esquerda faz com a juventude. Olha pública. Faço questão nenhuma, que olha o que você vai encontrar lá. Olha o que você vai encontrar lá. É isso. É isso. E nós, como pais, temos que olhar o que os nossos filhos estão fazendo e incentivar eles, inclusive mostrando condições de pagar uma mensalidade numa universidade paga, né? Mas é isso, né? Eu vou deixar aqui meu boa noite.